Vamos lá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou gravando a aula 24. Essa aula 24 é a nossa última aula desse assunto determinantes, né? Então, durante essas aulas, a gente trabalhou aí determinantes de tamanhos diferentes, né? Quantidade de elementos diferentes. Nós vimos que o determinante de ordem 2 podia ser resolvido multiplicando em x, né? Multiplicando a diagonal principal e subtraindo o produto da diagonal secundária, né? Bem simples. Depois estudamos os determinantes de ordem 3, vimos que existem regras práticas, né, para a resolução do determinante, a regra de Sarrus, né, depois a regra da laçada. Então, até aí, a gente não encontrou nenhum problema, né? E a resolução era feita bem tranquila, né? Aí nas últimas aulas nós fizemos meio que uma preparação para essa aula de hoje, né? Estudamos as propriedades dos determinantes. Tem várias regras, né, que permitem a gente simplificar o nosso trabalho com determinantes. Algumas coisas que a gente já sabe que vai acontecer, né? É possível prever certas coisas, então certos comportamentos aí dos elementos nos determinantes, né? E algumas dessas regras, algumas dessas propriedades, a gente vai acabar usando agora, então, nessa aula de hoje, tá? Então, o assunto principal dessa aula é, eu vou apresentar para vocês uma regra, né, a chamada regra de Quió, que é a regra que vai permitir a gente reduzir um determinante, né, para que a gente possa resolver. Então, não existe assim um método prático de resolução, como a regra de Sarrus, né, para a resolução de determinantes de ordem maior que 3. Então, o que a gente vai fazer, na verdade, é utilizar essa regra de Quió para reduzir o determinante para uma ordem 3 e para poder escolher depois aí uma regra prática e terminar o exercício, né, e resolver. Tá? É isso que eu vou mostrar para vocês hoje, então. É bem fácil de fazer isso daí também, só é um pouquinho trabalhoso, né? Dá um pouquinho de trabalho, porque tem muito elemento nos determinantes de ordem maior que 3. Mas vamos dar uma olhada lá então. Olha, esse aqui é o nosso primeiro exemplo. Estou deixando aqui um determinante, né, de uma matriz de ordem 4, ó. 4 por 4, né, são 16 elementos aqui. E a gente já vai aplicar então a regra de Quió. Vejam, ó, a primeira coisa que a gente tem que saber aí, quando a gente vai aplicar essa regra nova, é que é muito mais fácil utilizar essa regra quando a gente tem o número 1 na primeira posição do determinante. Nessa posição, tá vendo? Se o número 1 aparece nessa posição, a regra fica muito mais simples. Então, nós não vamos nem pensar em outras formas de resolução. Nós vamos fazer exatamente desse jeito. Vamos deixar o número 1 sempre nessa posição. Na última aula, nós aprendemos aí, né? Fizemos exercícios, né? Para colocar o número 1 nessa primeira posição, né? E se for necessário, nos nossos exercícios da aula de hoje, vamos fazer isso também, tá? Se o número 1 já está aqui, melhor. Se ele não tiver, a gente vai usar as propriedades que a gente aprendeu, né? Propriedade de troca de firmas paralelas, o teorema de Jacobi, né? Que nós aprendemos na última aula. Nós vamos usar essas informações, então, das últimas aulas para fazer com que o número 1 apareça nessa primeira posição, tá bom? Então, vamos considerar que a gente já sabe colocar o número 1, né? Fazer o número 1 aparecer nessa primeira posição determinante, né? Isso foi assunto da última aula. Então agora vamos partir daí. A regra de Quió manda a gente fazer o seguinte, olha. Se o número 1 já está nessa primeira posição, eu vou separar a linha e a coluna desse primeiro elemento aí, pessoal. Desse jeito, tá vendo? Separei aqui. Fiz um risquinho aqui para separar a primeira linha, fiz um risquinho aqui para separar a primeira coluna. Bom, sobraram aqui, ó, tá vendo? 9 elementos nessa região maior aqui, ó, tá vendo? Então, agora a gente vai aplicar a regrinha de Quió. A regra fala o seguinte, ó, eu vou pegar cada um desses elementos que estão nessa região maior aqui e subtrair desses elementos o produto dos elementos correspondentes a ele. Quem são os elementos correspondentes? São os números que ficaram de fora aqui, ó, e que estão na mesma linha e na mesma coluna desses elementos. Vou mostrar para vocês então, ó. Por exemplo, vamos abrir aqui, né, o nosso próximo determinante. Veja, então a regra de Quió ela vai fazer isso, ela vai pegar um determinante de ordem 4
e vai fazer aparecer aqui um determinante de ordem 3, né? Mas que é, na verdade, que dá o mesmo resultado. Tá? Então, eu vou montar aqui um determinante de uma matriz de ordem 3, mas que tem o mesmo resultado. Tá bom? Então, é isso que nós vamos fazer. Veja aqui, ó. Vou pegar cada elemento, então eu pego aqui o número 1, e dele eu subtraio o produto dos seus correspondentes. Então, veja, os correspondentes do 1 são o 3 e o 2. Ó. Eu faço 3 vezes 2, 6. E coloco aqui. Ó. Isso aqui é menos 5. Então, o primeiro elemento aqui é o menos 5. Vou fazer isso com todos, pessoal. Olha aqui, ó, o 2. Ó. Vou pegar o 2 e vou subtrair 3 vezes menos 1. Tá vendo? Os correspondentes dele são 3 e menos 1. 3 vezes menos 1 é menos 3. Vamos colocar aqui. Menos 3. Vejam que menos e menos aqui é mais. Isso aí é 5. Vou colocar o 5 aqui. O próximo, olha, 3. Eu vou pegar o 3 e vou subtrair dele 3 vezes 4. Tá vendo? Os correspondentes. Ó. 3 vezes 4 é 12. 3 menos 12, menos 9. Vou colocar aqui o menos 9. Agora eu vou fazer a linha de baixo, a mesma coisa. Só que nessa linha de baixo tem uma observação. Olha, se eu quiser pegar qualquer um deles, por exemplo, o menos 3, né? Eu teria que subtrair o produto dos correspondentes. Mas olha os correspondentes, ó, 0 vezes 2 é 0. Então vai continuar sendo menos 3. Vocês percebem? Isso vai acontecer também com o 4 e com o 1. Toda vez, então, que a gente tem um 0, tá vendo aqui fora, ó, a linha inteira vai ser copiada aqui. Olha, menos 3, 4 e 1. Se eu tivesse o 0 aqui em cima, então a coluna inteira seria copiada. Se tivesse um 0 aqui, por exemplo, no lugar do 2, toda essa coluna aqui eu copiaria aqui, porque não ia ter alteração nela. Porque a gente altera esses números subtraindo o produto. Mas se o produto é 0, né, quando eu tenho um 0, o produto é 0, eu não subtraio nada, aí continuam os próprios números que estão aqui. Então, ó, esse 0 faz eu copiar essa linha inteira. Tudo bem? Agora vamos continuar aqui embaixo, então. Olha, o menos 2, dele eu vou subtrair 2 vezes 2, ó, tá vendo? 2 vezes 2 é 4. Isso aí é menos 6. Vamos colocar aqui o menos 6. Depois, o 3. Do 3 eu vou subtrair 2 vezes menos 1, menos 2. Isso aqui é mais. Então, isso aqui é 5. E o último elemento, menos 3. Dele eu vou tirar, ó, do menos 3 eu vou tirar 2 vezes 4, vou tirar 8, então é menos 11. Menos 11. E tá feita a regra de Quió, pessoal. Tá vendo? Então, esse trabalho aqui é a novidade de hoje. A aula de hoje é isso daqui que eu acabei de fazer. Tá? Pegar um determinante de quarta ordem, reduzir ele para terceira. Eu poderia continuar fazendo isso. Se eu pegasse esse número 1, fizesse algumas trocas de linha e coluna aqui, colocasse esse número 1 nessa primeira posição, eu podia arriscar aqui de novo, pegar esses 4 números aqui que iam sobrar aqui, o número menos o produto dos correspondentes, ia marcar, eu ia fazer aqui um determinante 2 por 2 aqui, né? E aí podia resolver o 2 por 2. Podia também continuar fazendo 2 por 2 e sair com um determinante de ordem 1, que ia ter um elemento só dentro. Já seria a resposta. Mas como esse processo é meio trabalhoso, né? Não interessa para a gente ficar aplicando essa regra de Quió o tempo todo. Eu acho que é muito mais simples a gente parar aqui, né? Quando eu chego numa ordem 3 e usar uma regra prática aqui que a gente já conhece. Né? Ou a regra de Sarrus, onde eu vou copiar essas duas primeiras colunas aqui e multiplicar as diagonais, né? Ou a regra da laçada, onde eu multiplico todos os números também, mas sem copiar, né? Então a gente pode escolher. Vamos fazer isso. Eu vou usar o método da laçada aqui só para a gente terminar esse exercício. Olha, a primeira diagonal aqui, né? 4 vezes 5, 20 vezes 11 aí, 220, né? Dá positivo, esse daí tem dois sinais e menos aí. Depois aqui 3 vezes 5, 15 vezes 9, 150, 135, né?
um sinal, 2 sinais de menos, aí fica mais. Depois, aqui, ó, 5 vezes 6, 30, menos 30. Aí eu viro para o outro lado aqui, ó, e faço 24 vezes 9, 240, 216, né? Ficaria mais, mas eu estou para o outro lado, eu troco de sinal, menos 216. Depois aqui 5, aqui pessoal, 5 vezes 5, 25, menos 25 troca para mais 25. Por último aqui 5 vezes 3, 15, vezes 11 aqui 150, 165, é mais, troca para menos, né? E aí é só juntar todos esses elementos. Mais fácil aqui juntar os positivos, depois juntar os negativos. Ó, 220, 355, 360, 380, né, de positivo. De negativo eu tenho 216, 370, 381 com 30, 411, né? Tudo bem? E aí é só fazer a continha de menos aqui, que dá 31, né, de diferença negativa. Então esse é o nosso exercício, pessoal. Veja, resolvemos um determinante de ordem 4, né, sem uma regra específica para essa resolução. O que nós fizemos foi usar a regra de Kyo, que permitiu reduzir para a ordem 3. E daí, a ordem 3 eu já sabia resolver. Usamos aí o método da Massad e resolvemos. Né? Agora, algumas observações sobre esse método. Né? Olha aqui, ó. Esse determinante que eu coloquei aqui embaixo é o mesmo determinante, mas eu troquei de lugar aí 2 linhas, peguei essa linha de cima aqui e essa de baixo, mudei de lugar, só para vocês perceberem, ó, se aparece o exercício nesse formato, eu não vou começar o exercício aplicando a regra de Kyo. Eu preciso primeiro colocar o número 1 nessa primeira posição, então isso é bem importante aí. Aqui eu tenho vários números, né? Eu poderia colocar qualquer um deles nessa posição. Acho que o mais fácil aqui é esse 1 de baixo, porque eu preciso fazer uma única troca para mandar ele para cima, né? Então faço uma troca de linhas aqui, a primeira e a quarta linha eu troco de posição. Vamos fazer isso? Olha lá, ó. Quando eu faço essa troca, vou colocar a linha de baixo, ó, 1, 2, menos 1 e 4. Depois eu copio as do meio, né? 3, 1, 2, 3 e 0, menos 3, 4 e 1. E a última, então, vai ser a primeira. 2, menos 2, 3 e menos 3. Veja, fazendo essa troca, o que a gente sabe lá das propriedades, né? Que toda vez que a gente troca 2 linhas, né? Ou 2 colunas, o resultado desse determinante muda de sinal. Então é importante marcar essa mudança de sinal aqui, né? E aí eu posso resolver agora, continuar o exercício como eu fiz na primeira parte. Né? Olha, o 1 já está nessa posição, eu posso separar aqui, né, a linha dele e a coluna dele. Vou fazer a regrinha de Kyo aqui, ó. Deixo o menos, esse menos vai até o final, tá bom? Faço a regrinha de Kyo aqui para chegar num determinante de ordem 3, né, ó. Pego cada elemento menos o produto dos correspondentes. Fazer 1 menos 6, menos 5, marco lá o menos 5. 2 menos 3, né? Fica 2 mais 3, 5, marco o 5 lá. Eu vou ter aqui os elementos, vou fazer a continha. Nesse caso aqui, o resultado desse determinante não seria menos 31. Esse determinante vai dar, se eu fizer direitinho e tal, esse determinante tem que dar mais 31. Mas aí o que eu faço? Esse sinalzinho de menos eu uso aqui no final, tá vendo? Mais 31 com menos aqui do sinalzinho, menos 31 e eu chego na mesma coisa. Bom, por que chega na mesma coisa, né? Porque é, na verdade, o mesmo determinante, tá? Na verdade, esse daqui eu troquei de sinal. Ah, eu troquei a linha dele, né? Ele muda, ele já iria aparecer, não, aqui ele apareceria menos 31. Aí, olha, aqui daria menos 31, aí com o menos de fora eu troco para mais. Olha, isso aqui teria que dar menos 31, porque já está trocada a linha
na hora de começar o exercício, né? Então, esse determinante, por ter uma linha trocada em relação a esse, a resposta desse aqui já seria mais 31, né? Então, quando eu fiz a troca para poder resolver, eu coloquei o sinalzinho de menos, ele vai até o final, e esse sinalzinho de menos, com o menos 31 que deu no resultado, iria ficar mais, né? Exatamente. Então, só essa observação da gente precisar, né, utilizar essas propriedades. Eu queria mostrar mais um caso, né, que é o caso também que costuma aparecer, onde a gente não tem nenhum número 1. Veja aqui, ó, não tem nenhum número 1 aqui. O que eu vou fazer para resolver? Então, nós vimos na última aula, né, a nossa última propriedade dos determinantes, o teorema de Jacobi, que permitia, né, a gente modificar certos elementos da matriz aqui e continuar mantendo o mesmo resultado do determinante da matriz, né? Então, veja, como é que era a regrinha do Jacobi? A gente pode multiplicar uma linha inteira ou uma coluna inteira por o número que eu quiser e depois somar esses produtos, né, numa outra linha ou coluna paralela, que o resultado não vai ser alterado. Então, veja aqui, ó, poderia fazer essa mudança, por exemplo, olha, se eu pegar aqui essa linha, a segunda linha, olha, e multiplicar ela por menos 1, não, aqui vai ficar pior, né? Vamos fazer o contrário. Eu vou pegar a primeira linha e vou multiplicar ela por menos 1. Acho que fica melhor. Se fizer essa daqui, a segunda, ó. Se eu fizer a segunda por menos 1, depois eu somo. Na de cima vai aparecer o 1 aqui, ó. E menos 2 mais 3 vai aparecer o 1 aqui. E depois eu posso fazer uma troca. É uma possibilidade, é uma saída. Eu vou fazer diferente. Eu vou pegar essa primeira linha e vou multiplicar ela por menos 1. Veja, aparece o menos 2 aqui, e aí quando eu somar aqui na de baixo, vai aparecer o 1 aqui. E depois eu faço a troca aqui, tá bom? Não faz muita diferença aí, o trabalho é o mesmo, né? Então vamos fazer isso, olha aqui, ó. Nesse caso do teorema do Jacobi, não há nenhuma mudança de sinal, não muda nada, então eu não preciso colocar menos, tá? Olha, menos 1 vezes 2 é menos 2, menos 2 com 3 é 1. Apareceu. Desculpa, pessoal. A gente vai trocar aqui embaixo. A primeira linha mantém. 2, menos 2, 3 e menos 3, tá? A regrinha do Jacobi é só para modificar o número que a gente soma. Isso aqui não mexe em nada, tá? Menos 2 com 3, 1. Agora aqui, ó. Menos 1 vezes menos 2 é mais 2 com 5, 7, né? Pois aqui, ó. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 3 com 2, menos 1. Aqui, ó, menos 3 mais 2, menos 1. Menos 1 com menos 3, aqui menos 1 vezes menos 3 é mais 3. Mais 3 com mais 3, 6. E aí o restante eu copio, já consegui fazer aparecer o 1 aí, né? Então 0, menos 3, 4, 7 e 0, 5, 0, 6. Veja, eu já tenho o número 1 no meu determinante, só não está no lugar que eu quero. Então agora eu vou fazer uma troca. Vou trocar de lugar essas duas linhas. E lembrando que quando eu troco de lugar, muda o sinal do determinante. Então já vou colocar um menos aí. Olha lá, 1, 7 menos 1, 6. Né, que era a segunda linha, vai virar a primeira. E 2 menos 2, 3 menos 3. Vai virar a segunda linha. O resto eu copio. 0 menos 3, 4, 7. Esse 4 meu tá esquisito. 0, 5, 0, 6. Agora eu posso começar, então, usar a regrinha de hoje, né, de Quió. Olha aqui, posso separar o 1, a linha do 1 e a coluna do 1 e fazer a minha continha. Lembra do menos, agora um determinante de ordem 3. Cada elemento, ó, o menos 2, o primeiro elemento, eu subtraio o produto dos correspondentes. 2 vezes 7, 14. Isso aqui é menos 16. Depois, ó, o 3, menos quem? O 3 é menos 2 vezes menos 1. Menos 2. Aqui vai ficar mais, vai dar 5. O menos 3. O menos 3, aqui, gente, menos 3, ó, é menos 2 vezes 6.
é menos 12, isso aqui é menos 15. Observem que todos os outros elementos, aqui ó, da segunda e da terceira linha, eu posso copiar, porque eu vou subtrair zero deles, por causa desses zeros aqui, né? Vou acabar subtraindo zero, então copio. Menos 3, 4, 7, então 4, hein? 5, 0 e 6. Agora eu resolvo, né? Posso usar aí o método da laçada ou a regra de Sarrus, né? Sarrus, e resolver, tá bom? Vamos colocar o menos aqui e vamos fazer, pela laçada mesmo, né? Então assim, ó, esse menos eu posso colocar um parêntese, por exemplo, e fazer toda a continha aqui, todos os elementos aqui dentro. E depois esse menos troca o sinal no final, tá? Do último número que eu chego, eu troco o sinal dele, tá bom? Vamos lá, fazendo a continha então, ó, 16 vezes 4 vezes 6 aqui, quanto é que é isso, pessoal? Então 6 vezes 4 é 24, 24 vezes 16. Então vamos lá, 24 vezes 16 é menos, aqui deu menos por causa desse menos aqui, menos 384. Agora eu estou usando a calculadora aqui, que fica mais fácil, viu, pessoal? Depois, olha, fiz essa linha, depois essa dá zero, né? Essa daqui, ó, 5 vezes 7 é 35, 35 vezes 5 aqui, 350, 150, 175, né? Mais 175. Então vamos lá, a primeira continha deu negativo, a segunda deu zero e a terceira 25 vezes 7 aqui, 175. Depois, do outro lado, olha, aqui, né? Então 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 15 aqui é 300, né? Menos 300 fica mais 300. E aqui, essa daqui dá zero, não precisa fazer. E essa daqui de cima, né? 5 vezes 6 é 30, vezes 3 é 90, menos 90 vai ficar mais 90. Faço toda essa continha aqui de dentro e depois troco o sinal, tá? Então aqui eu tenho 300, 475, 565, né? Menos 384. 565 menos 384. Eu tenho 181 ali dentro, positivo, ó. Essa continha aqui dá 181, positivo. Com o menos de fora, eu chego aí em menos 181. Bom, é isso que nós vamos fazer nessa aula, pessoal. Vamos pegar vários exercícios aí, determinantes de ordem 4, tem até um aí de ordem 5, que a gente vai reduzir, tá bom? Se ele tem ordem 5, se são 5 linhas e 5 colunas, eu preciso fazer 2 vezes essa aplicação do QO, né? Uma para fazer ele reduzir para a quarta ordem, e mais uma para ele reduzir para a terceira, e depois eu aplico o método de Sarrus ou laçada, né? Gente, ó, os exercícios são, olha, esse primeiro exercício, que eu estou colocando cálculos determinantes e tal, esse aqui é o exercício que eu gostaria que vocês me entregassem, tá? Então, esse vocês me entregam. Percebam que é tudo número sem sinal aqui, tudo número bem simples, número natural, né? Não tem problema de sinal, tem vários aí que tem zero para ajudar um pouquinho, alguns já tem o número 1, vou precisar colocar só, né, na primeira posição, outros não tem o número 1, vou precisar arrumar usando o Jacobi. Mas esse exercício, então, é a base, é o exercício mais importante, gostaria que vocês fizessem para mim e me entregassem. E depois, a gente vai ter um tempo, né? Vamos ter, sempre sobra um tempinho aí, a gente vai fazer, então, exercícios complementares. Ó. Esses exercícios extra aqui, né? São exercícios que nas aulas presenciais eu sempre estou pedindo também, tá? Eu faço aí, deixo lá para o pessoal xerocar. É exercícios para a gente poder entender melhor esse assunto, é um assunto bastante cobrado, né? Então veja, nessa listinha eu tenho o exercício 30, que é muito parecido com esse exercício anterior que eu deixei para vocês. A única diferença é que aparecem alguns números com sinal e aparecem algumas letrinhas também. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos desconsiderar essa F e E aqui de letrinha, para não dar muito trabalho para vocês aí.
a gente faz, então, esses aqui que não tem letrinha, tá vendo? Agora, esses outros aqui são exercícios um pouquinho diferentes, aí é legal a gente fazer, né, aplicações diferentes assim. Depois eu deixo para vocês a correção, a gente faz, né, a correção dos exercícios que vocês tiverem dúvida, mas eu gostaria que vocês pensassem nesses exercícios, tá bom? Que vocês tentassem resolver esses exercícios para não ficar só no basicão aqui, só no exercício que eu considerei principal aí, né? Tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje, ela ficou bem curtinha. Espero que vocês tenham entendido direitinho essa regra, tá? Uma regra bastante importante. E com isso a gente finaliza, então, tá bom? Esse estudo dos determinantes, pedir para vocês fazerem, né, todos os exercícios que vocês puderem aí. E na próxima aula a gente continua, então, com mais uma parte aí da nossa matéria, tá bom? Obrigado pela atenção. Até a próxima, pessoal.